Carta à igreja em Sardes. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 6. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de nós entrarmos aqui na explicação sobre a cidade de Sardes, eu queria lembrar então aos irmãos e às irmãs que a partir da carta escrita a Tiatira, Jesus espera ser ouvido não por toda a igreja, mas por algumas pessoas que fazem parte dessa igreja. Então vocês vão percebendo e vendo que a partir da carta de Tiatira sempre há um grupo, sempre há um número de pessoas ao qual ele pede para que permaneçam firmes com a sua fé inabalável. E também lembrando os irmãos e as irmãs que nós ainda estamos na segunda divisão do livro de Apocalipse, que é as coisas que são. Nós não entramos ainda nas coisas que hão de acontecer. Nós estamos ainda falando do presente, que é o período da igreja. Então, a cidade de Sardes, falando dela agora, ela era uma antiga sede real da Lídia, e ela tinha um passado, então, cheio de glórias. Lá no tempo dos romanos, entretanto, na época de João, apesar do seu bem-estar, Sardes era uma cidade provinciana, destituída de brilho. Então ela ganhou, na era cristã, novamente uma certa fama. E isso veio através desse bispo de Melito de Sardes, que faleceu lá no ano de 170 depois de Cristo. Na nossa época, não resta dessa notável cidade nada mais do que um monte de ruínas, espalhadas por uma ampla área, e entre elas, miseráveis casebres turcos, que juntos formam uma pequena vila com o nome de Sarte. Há muitas décadas, nós temos ali o nome desse autor, Gotthelf. Ele encontrou em suas viagens ainda 2 cristãos lá nesses pequenos casebres existentes nas ruínas da antiga cidade de Sardes. Tão completamente a igreja sucumbiu então ao juízo de Deus, mas mesmo que uma manifestação então visível do corpo de Jesus Cristo na igreja local, ela desaparece, como aqui foi em Sardes. Então, a própria igreja de Jesus,
ela ainda permanece. E aí tem aquele dito que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer, amados e amadas, louvado seja o Senhor Jesus por essa palavra que Ele então decretou, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sardes, então, ela tem um significado. O significado deste nome é aquilo que sobrou, ou aquilo que restou, ou remanescente, muito provável, referindo-se ao verso 24 da carta de Tiatira. Então é esse remanescente. Se em Tiatira o assunto estava então ligado ao princípio, ao início ou ao período que vai então até o século XV, que é a Igreja Romana, Sardes é uma carta escrita a um novo sistema que se levanta a partir do século XV, ou melhor, na sequência ali, século XVI, que é então um sistema de protesto contra as doutrinas da igreja que vem então desses séculos anteriores, que nós colocamos como o protestantismo. Esse sistema que inicia-se então em 1520 depois de Cristo. Se a igreja romana ela vai até o fim da grande tribulação, essa igreja também protestante vai também até o fim do período da grande tribulação. Amém? Então a gente vai partindo desse contexto histórico ao longo do tempo do período da igreja. Então a gente não fica apenas no contexto literal da palavra à igreja que estava naquela localidade, mas a gente tenta utilizar então dos ensinos dessas cartas para a gente então compreender esse contexto histórico da igreja. Em 1517, então depois de Cristo, nós temos ali um homem que foi chamado por Deus, que se levantou, chamado então Martinho Lutero. Martinho Lutero é aquele que se opõe então a esse paganismo. Martinho Lutero é aquele que se opõe então à doutrina de homens. Martinho Lutero é aquele que se opôs então à idolatria. É aquele que em discordância, a sua discordância daquilo que a igreja pensava, resultou na publicação de um total de 95 teses. E ele então aplica, ele coloca esse documento, ele prega esse documento nas portas de um determinado castelo lá na Alemanha. E a primeira verdade bíblica dessa lista é a justificação pela fé. E aí ele vai colocar, o justo viverá pela fé. Quer dizer, o povo, ele estava sendo ensinado de que forma? Ele estava sendo ensinado por esse sistema que já vinha de séculos antes, que o lugar no céu, ou um lugar junto a Deus, um lugar junto ao Senhor, ele poderia ser então adquirido, comprado, realizado talvez por obras ou outros sacrifícios. E aí, uma das linhas que esse sistema romano da igreja, que surgiu então lá na era de Constantino, com o longo da caminhada e com os séculos que foram então entrando, as indulgências. Então, fica aí para nós, e aí você pode então pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, o sistema que se iniciava começou então a protestar contra a situação reinante. Daí então surge o nome
protestantismo. Claro que esse nome ele surge bem mais tarde, né? Essa nomenclatura daquilo que, então, Martinho Lutero fez. Ele começa, então, essa reforma do cristianismo. Então, vale a pena nós pararmos um pouco nesse pensamento, né, na nossa vida cristã, e voltarmos aos estudos, verificando mesmo a nossa história, né? Então, com Martinho Lutero, começa então essa reforma do cristianismo, popularmente chamada Reforma Protestante. Reforma Protestante, então, diríamos assim, que é um nome popular. Deus também levantou, então, ao longo desse período, outros homens que foram importantíssimos. Homens, então, que começaram a buscar a Bíblia, a buscar aquilo que estava escrito nas Escrituras Sagradas, aquilo que verdadeiramente era a essência das Escrituras. Eu diria que com esse movimento, com esse novo sistema que surge a partir do século XVI, a Bíblia ela está sendo resgatada e está sendo colocada novamente na mão do povo, na mão das pessoas, porque a Bíblia, a palavra de Deus, com o tempo, ela foi sendo retirada da mão das pessoas. E com esse movimento, com esse novo sistema, né, que vai sendo então implantado, e começa então com Martinho Lutero, é uma possibilidade das pessoas terem agora nas suas mãos as Escrituras Sagradas. Agora, é triste o que eu vou dizer aqui, mas esse movimento, ele dura pouco tempo, ele não dura muito tempo, tá? Inclusive, buscando alguns fundamentos para isso, nós chegamos em 1543. Então, houve um autor, está ali o nome dele, Lawrence Hens, 2018, ele escreveu um livro chamado O Holocausto. Ele escreveu o seguinte: na Alemanha, de 1543, Martinho Lutero escreveu sobre os judeus e as suas mentiras. Os judeus, dizia Lutero, nada mais são do que ladrões e usurpadores que diariamente não comem bocado e não usam peça de roupa que não tenham furtado e subtraído de nós por meio da sua maldita usura. Ele conclamou o populacho a expulsá-los de vez do país e dizia, fora com eles. Então a gente vai percebendo, amados e amadas, que essa nova forma de pensar a igreja, ela se levanta, ela caminha por algum tempo, mas aí a gente já vai percebendo que ela vai se desvirtuando conforme os anos vão passando. O que nós podemos lembrar aqui? Lembrar lá do princípio, lembrar lá do início. Deus ele vai mostrando o seu plano para com o seu povo, para com a sua igreja. Mas nós também não podemos descartar que o diabo, Satanás, ele não dorme. Logo, ele passa a vir contra a igreja, com um novo contraplano. Então, no começo da igreja, ele quis destruir pela violência. Então, a gente vê ali a igreja que está em Esmirna. Depois, ele vem e introduz no meio da igreja o paganismo. E ele conseguiu destruir algumas grandes obras realizadas. Deus levanta de novo, então, a sua palavra, agora, a partir aqui do nosso estudo da igreja em Sardes, mas
Satanás, ele agora resolve atacar então a doutrina, dividindo então o povo. Olha o que Mateus escreveu, lá em Mateus 12, 25, que todo reino dividido contra si mesmo, ele é devastado. Vamos ler? Mateus 12, 25. Mateus 12, 25 nos diz: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, o que Satanás faz? O que o inimigo da igreja faz? Ele começa então a atacar a doutrina. Satanás conseguiu fazer grandes divisões na igreja. Naquela igreja que acabara de nascer de novo. Então, essa igreja, ela nasce novamente, ou ela renasce, um renascimento da igreja no século XVI. Mas logo vem, com grande fúria, trazer então grandes divisões, atracando o que? A doutrina. A igreja então, ela revive, nesse período, a mensagem da salvação pela fé, que quase foi enterrada novamente, devido à grande guerra existente entre os irmãos. Por quê? Porque novamente se afastou da palavra de Deus e foi acatando novamente a doutrina de homens. Então a gente vê a igreja sofrendo essa grande influência. Amém? Vamos ler então o primeiro verso agora, o verso 1. E aí vai fazer todo sentido para você aquilo que a gente falou aqui antes. O verso 1 nos diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, esse novo sistema que surge, esse novo movimento que surge a partir do século XVI, para os protestantes, o Senhor então começa a trazer uma mensagem muito triste e muito dura. Tem fama de estar vivo, mas está completamente morto. Alguém um dia usou o seguinte título para essa igreja: a dança dos cadáveres só tem movimento. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Olha, vocês têm a fama de estar vivo, mas vocês estão completamente mortos. Pô, eu só posso entender o seguinte, quer dizer, tem muito movimento, tem muita atividade acontecendo, tem muita coisa ocorrendo, mas os corações completamente mortos, completamente distantes de Deus. Se para a igreja romana, em Tiatira, ele se apresenta como filho de Deus, como é que ele vai se apresentar para essa igreja de Sardes? Ele se apresenta da seguinte forma: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha que coisa maravilhosa. Se para uma ele diz assim, ó, eu sou o único mediador entre vocês e Deus, para essa igreja, ele diz assim, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos de Deus. Então, a igreja, e para essa igreja há algo adicionado para Jesus, que ele tem o Espírito Santo, e ele tem a sua manifestação total. Então, a igreja que se iniciaria no século XVI, logo no começo, o que ela exclui? Ela exclui a obra do Espírito Santo. Por isso Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos. Lá por boca do profeta Isaías, e aí você pode consultar aí, Isaías capítulo 11, versículo 2, Deus revela que os 7 Espíritos vai significar toda a
plenitude desse próprio Espírito. Pois está escrito que esse 7 Espíritos repousou sobre Jesus. Quais são os nomes dados a essa plenitude do Espírito Santo? 1, o Espírito do Senhor. 2, Espírito de sabedoria. 3, Espírito de entendimento. 4, Espírito de conselho. 5, Espírito de fortaleza. 6, o Espírito de conhecimento. E 7, o Espírito do temor do Senhor. Quer dizer, Jesus está dizendo para essa igreja, olha, sobre mim eu tenho esse Espírito. E Ele quer compartilhar isso com essa igreja. Ele quer que essa igreja, ela conheça toda essa plenitude do Espírito Santo. Paulo, então, escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é uma referência que Paulo está falando a respeito de Jesus. Essa expressão, então, 7 Espíritos, não significa que haja 7 Espíritos distintos. Não. Mas expressa toda a personalidade do Espírito Santo, o qual é uma única pessoa. Né? É essa totalidade. Então, esse Espírito, né, do Senhor, esse Espírito de Deus, tem toda então essa plenitude. O 7, o numeral 7 a gente já viu lá atrás. O 7 significa o quê? Uns dizem perfeição, outros dizem algo completo, outros dizem pleno. Essa igreja de Sardes, ela até vai falar sobre o Espírito Santo. Ela até diz que ela crê no Espírito Santo. Porém, ela tem grande dificuldade em crer na manifestação desse Espírito. Amém? Ela acabou, então, excluindo, ao longo, né? Ela vai, então, excluindo essa manifestação do seu meio. Por que nós vamos concluir isso? Por causa da apresentação que Jesus traz nessa carta. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então ele apresenta-se dessa forma. Há uma mensagem para essa igreja, né? Olha, vocês precisam da manifestação desse Espírito na vida de vocês. Vocês até falam sobre ele, vocês acreditam nele, mas está faltando isso sobre a vida de vocês. Ele vai dizer também que ele tem o quê? As 7 estrelas. Estamos no verso 1. Então, na primeira carta, a carta aos Efésios, a gente já estudou lá, ele diz que, além dele ter essas 7 estrelas, ele anda, então, no meio delas. Aqui Jesus está dizendo que vocês podem voltar para mim. Amém? Vocês podem voltar para mim. Quer dizer, a igreja que nasce aqui, nesse século XVI, ela pode voltar para o princípio, ela pode voltar ao início. E aí o Senhor lhe oferece novamente esse 7 Espíritos, esse Espírito Santo. Tá? Mais uma vez a gente volta e bate nessa tecla, conheço as obras que você realiza, porque Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sonda aquilo que vai no nosso coração, e eu quero repetir aqui uma coisa muito importante que a gente falou anteriormente, é que Ele enxerga no meio dessa grande igreja ao qual nós estamos inseridos, a verdadeira. Aquela que verdadeiramente ama Ele. Ele sabe perfeitamente quem é o Deus do nosso coração. Então deixa eu dizer uma coisa para você, então a gente já vai aqui concluindo o seguinte, que as atividades é o que não falta no meio protestante. Não falta no meio dessa igreja. Há atividades, há movimento, há campanhas, há
reuniões de tudo quanto é tipo. Se tem uma igreja nos dias atuais que inova muitas coisas, é essa igreja, ao qual eu e você pertencemos. Quando nós vamos realizar algo para Deus, quando nós vamos realizar algo para o Senhor, nós devemos ter sempre algumas perguntas. Uma das perguntas que eu coloquei aqui, a pergunta é: isso levará ao quê? Ao que vai levar isso? Todo esse movimento é para levar ao quê? Para que isso vai servir? Aproximará Jesus? Sim ou não? Levará tudo isso que está sendo feito a um crescimento espiritual? Essa é a questão. Essa é a questão que nós enfrentamos nos nossos dias atuais. Então, se cria-se muita coisa, se faz muita coisa, há um ativismo na vida da igreja, mas a preocupação que nós devemos ter a partir disso é pensar nessas perguntas. Pelo que vemos então nessa carta, esse sistema, ou esse novo sistema que surge, dali a algum tempo ele se desfaz. No reino de Deus, atividades nunca foi sinônimo de ter vida. Qualquer atividade não direcionada a ter intimidade maior com Deus só nos trará exaustão. Eu vou repetir essa frase. Ela diz assim: qualquer atividade não direcionada a ter intimidade maior com Deus só nos trará exaustão. E aí a gente vai ver João 12:32. Olha o que diz João 12:32. Olha o que nós encontramos em João 12:32. Diz lá assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quem deve atrair? Jesus. Ele e a sua palavra é que devem atrair. As pessoas têm que ser atraídas por Jesus, para Ele. Ok? A repreensão, então, contida nessa carta, ela vai ser, então, uma repreensão tão drástica, pois o problema ele é muito grave. E eu coloquei aqui, e é difícil de ser percebido isso no meio dessa igreja. Pelos seguidores. Há uma concordância dentro dessa igreja entre as verdades bíblicas. Mas o que há? Pouca prática. Quer dizer, sem desempenho espiritual nenhum para o viver. Então, no dia a dia dessas verdades. Então, a gente precisa entender e compreender isso. Todas as verdades bíblicas que nós conhecemos, ou que são passadas para nós, elas devem fazer parte do nosso viver. Não apenas servir para o conhecimento. O problema, então, que a gente vê aqui, ele é muito mais sutil do que nós pensamos. Olha quanta coisa hoje tem na vida dessa igreja. Olha o versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Eu tenho a Bíblia na minha mão. Você tem a Bíblia na sua mão. Essa Bíblia, ou essa palavra que está contida nesse livro, ele tem que passar pela minha mente, mas descer por meu coração. Em sua maioria, ela só passa pela mente. Quando alguém tem a experiência do novo nascimento ou da conversão, um dos primeiros sinais, uma das primeiras constatações seria o quê? Pelo que João Batista disse em Lucas 3, na leitura ali de 7 a 9,
é produção de frutos dignos de arrependimento. Jesus vai confirmar isso. Lá em Lucas capítulo 6, do versículo 43 ao versículo 45. Lucas 6, do 43 ao 45. Ele vai dizer assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa, ela tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí eu incluo o verso 46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Correto? Então aquilo. Tem muito conhecimento, tem muito entendimento a respeito das coisas, fala muito bem sobre os assuntos concernentes às orientações da palavra de Deus, mas o que lhes falta é o fruto. Então, você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Né? Pelo que ela fala, pelo que ela diz, pelas atitudes, pelas formas dela pensar. Então, ela vai apresentando isso através dos seus frutos. Então, o dilema dessa carta, o dilema nessa carta de Sardes, é parar de ser apenas ouvintes e inoperantes. O que Tiago escreveu lá em Tiago 1, 22? Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, o diabo, o inimigo, ou Satanás, como você queira colocar, ele continua lá na mesma tecla, atacando agora a doutrina. Bom, hoje o que ele faz é isso. Então, hoje nós temos aqui uma vasta linha de cristãos. Eu coloquei aqui alguns: tradicionais, pentecostais, neopentecostais, liberais, fundamentalistas, cada um com a sua teologia. Agora, quantos séculos nós temos dessa igreja? 5 séculos. Muito bem. São então 5 séculos desse sistema protestante. Olha o que o Senhor diz para essa igreja que está em Sardes. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Sabe a quem foi dito isso? Esse incrédulo, ele está nesse sistema. É aquele que não nasceu de novo. Os padrões do mundo, ele tem que sair da vida. Os padrões do mundo também entraram nesse sistema. Protestantismo. Então, hoje, essa palavra protestante, protestantismo, nos nossos dias presentes agora, ela não tem a mesma importância. Então, hoje, a grande discussão, a grande briga que está, são entre os irmãos. Esses irmãos que nascem dessa igreja, que são filhos dessa igreja, eles estão o quê? Discutindo e brigando entre eles por causa do quê? Da doutrina. Como que nós devemos ser vigilantes? O que é vigiar? Vigiar, então, é ficar de olho no que temos recebido, no que temos ouvido, e ver se estamos guardando. Vemos nessa carta, então, algo maravilhoso.
pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Então, há pessoas dentro dessa igreja que elas ainda se mantêm firmes. Verso 4, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Essas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo, vestidas de branco, porque são dignas. Então, esses poucos, eles vivem completamente e totalmente na santificação. Isso significa que na igreja em Sardes há uma separação radical entre morte e vida. Jeremias capítulo 24, versículo 2 a 8, vou adiantar aqui um pouquinho. O povo de Deus, ele é comparado a 2 cestos. Desses figos, está dito que uns eram muito bons e outros eram muito ruins. Tão ruins que não se podia comê-los. Os bons são aqueles que se arrependem e que seriam guardados pelo Senhor e trazidos de volta à sua terra. Os ruins eram a casa real, aqueles que não se humilharam. Entendemos que esses que não contaminaram então as suas vestes ali em Sardes, são aqueles que têm o coração arrependido. Um pequeníssimo remanescente. Esses andarão com Jesus. São os vencedores do sistema. São aqueles que recebem a palavra, têm elas nas suas mãos, entram pela sua mente e desce ao seu coração. Versículo 5. Ao vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Ter o nome riscado do livro da vida é para aqueles que em vida não aceitaram a Jesus como Salvador e não andaram em suas palavras. O que Paulo escreveu a Timóteo? Lá no capítulo 2, do verso 4 ao 6. Ele diz o seguinte, que o Senhor deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele se deu a si mesmo em resgate por todos. Amém? Nós temos aqui alguns outros textos, esses textos nos dizem, né? Êxodo 32, 33. O Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Salmo 69, 28 diz assim, sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Qual que é a segurança que o Senhor traz então a esse que é vencedor? Aquele que preza pela doutrina do Senhor, aquele que tem esse Espírito Santo conduzindo a sua vida, dirigindo a sua vida, esse que tem o Espírito Santo se manifestando nele, seu nome não será riscado e ainda será confessado diante do Pai e diante dos anjos que estão nos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?